Professor, por que devo usar um disjuntor geral no quadro de distribuição, sendo que tem um disjuntor no medidor da concessionária? Um abraço de Itabuna, no sul da Bahia. Um grande abraço para todo mundo que foi de Itabuna aí, gosto muito da Bahia em si, hein? Ó, o seguinte, por que eu tenho que usar um disjuntor geral no quadro de distribuição? Sendo que lá na concessionária tem um. Se você olhar para a proteção do cabo, o disjuntor do quadro de medição lá no medidor, ele vai proteger o cabo de entrada até na entrada dos disjuntores do quadro de distribuição. Mas o fato de você colocar um disjuntor geral no quadro de distribuição, isso ajuda numa futura manutenção, por exemplo, que a energia chega, mas não tem como interromper ela. Então o eletricista está precisando de tirar um disjuntor, por exemplo, de um barramento energizado, você desliga o disjuntor geral, você faz o acionamento dele e aí você pode dar toda a manutenção no quadro sem ter que ficar desligando lá na concessionária, né? Lá no medidor. Talvez o medidor está um pouco mais longe. Então, por questão de manutenção, segurança e proteção até dos outros componentes do quadro, sim, eu recomendo utilizar disjuntor geral no quadro de distribuição também, tá bom? É possível instalar um DPS num quadro sem o DR? A resposta é que sim, é possível sim. Existem também alguns lugares, por exemplo, algumas lojas de shopping, por exemplo, que a gente tem a instalação do quadro de distribuição lá, para aquela simples loja lá, e não tem DR nessas lojas, porque não tem área molhada nela. Por exemplo, não tem banheiro, não tem uma cozinha. Então nessas lojas pequenas aí não tem necessidade de ter um DR, não existem áreas molhadas aí para ter um DR. E já precisa do DPS para proteção dos equipamentos, né? Os computadores, você precisa do DPS. E tirando também, gente, que o esquema de ligação do DPS não depende nada do funcionamento do DR. A gente chega com as fases no DPS, alimenta ele, e o outro borne dele a gente alimenta o aterramento, então liga ele direto no barramento de terra. Então, dá para instalar DPS num quadro sem DR? A resposta é sim, dá. Só que você tem que observar a norma aí. Quais os locais que não precisa de DR? O próximo comentário aqui é do Felipe Santos. Então, dá uma olhada aí, ó. Felipe Santos, ele falou assim, ó, parabéns a toda a equipe por essa nova série, show de bola, valeu. E ele falou assim, ao transformar um circuito de tomadas 220 em 110, né, no caso dele aqui, ele desconectou uma fase do disjuntor bipolar e conectou no barramento de neutro. Então ele tirou uma fase e ligou no neutro. Ele fez essa tomada de 220 virar 127. Pergunta, posso deixar o mesmo disjuntor bipolar com apenas uma fase conectada ou devo colocar um mono? Aí falou que o cliente não quer trocar. Olha, Felipe, sinceramente, se você tem um disjuntor bipolar, automaticamente ele é dois mono, é um do lado do outro. Então, por questão de proteção, ele vai desarmar, ele vai atuar da mesma forma. Agora, por questão de segurança e estética, eu não recomendo, porque qualquer profissional que for mexer nesse quadro futuramente, ele vai chegar, vai ver um disjuntor bipolar, vai achar que esse circuito é um 220 bifásico e, na verdade, ele é um 127 monofásico. Então, eu acho que o custo para trocar esse disjuntor é muito barato, né? Então, conversa com seu cliente e mostra para ele a questão da segurança mesmo, para outro profissional for mexer futuramente. E sobre a oportunidade que eu falei também de se tornar um aluno VIP do curso de eletricista profissional da Engerral, vai aparecer um quadradinho logo abaixo aqui, ó. Você clica nele e faça a sua matrícula. Vem se tornar um eletricista profissional certificado pela Engerral. E assim, o que os alunos mais gostam desse curso é o suporte exclusivo via WhatsApp ou pela plataforma de ensino, que funciona de 9 da manhã às 9 da noite, de domingo a domingo, bicho. É todo dia que tem suporte. Suas dúvidas são tiradas praticamente na mesma hora. Por isso que eu recomendo o nosso curso, tá? É diferenciado.